dia, Casas Dignas. Olha nós aqui outra vez, buscando a presença do nosso Deus, elevando a nossa alma ao Senhor e dizendo a Ele que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Estamos aqui perseverando no caminho, continuamos a nossa jornada. Sim, às vezes nos cansamos, mas seguimos. Quando há o cansaço, nós temos aprendido a descansar e não a desistir. E é por isso que estamos aqui, né? Um dia de cada vez, aprendendo do Senhor a sermos constantes, a recebermos a sua palavra em nosso coração e permitir que essa palavra viva transforme o nosso interior, que gere mesmo vida de dentro para fora, que deixe de ser apenas palavras que saem da nossa boca, mas que ela entre no nosso coração, porque a Bíblia diz que a gente fala do que está cheio o nosso coração. Então, que a palavra de Deus encha o nosso coração, encha o nosso interior e nos guie, seja a luz, né, que nos guia nesse mundo, nessa trajetória que estamos fazendo aqui na Terra. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter, bom dia, Nelma, a família entrou aí primeiro. Bom dia, Rogério, bom dia, Marbi. Bom dia, Dona Enides, bom dia, Sônia. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Como seu corpo, é muito bom estarmos juntos aqui. Bom dia, Maria Luísa. Eu digo a vocês, né, que eu fico feliz mesmo quando vocês entram, quando vocês estão aqui presentes, porque a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará. Então, toda vez que você entra, que você participa da live junto comigo, e enche o meu coração de alegria, de expectativa pela presença do nosso Deus entre nós. Eu fico, dá aquele acalento, sabe, no meu coração. Opa, tem mais gente, então o Senhor virá, o Senhor estará conosco, como Ele prometeu. E como eu sempre falo para vocês, o meu desejo é de que Ele se manifeste, que Ele olhe para o nosso ajuntamento e se manifeste em nosso meio. Se manifeste para você aí na sua casa, se manifeste para mim aqui na minha, né? Que o Senhor se manifeste, que Ele fala, ei, eu tô aqui mesmo, olha aqui, que Ele levante, deixe saia da posição de apenas observar, mas que o nosso ajuntamento agrade o Senhor de tal modo que Ele queira falar, que Ele queira aparecer. Então eu fico feliz de estarmos juntos. Bom dia, Lúcia. Hoje nós vamos ler e meditar no Salmo 112 e no Salmo 113. Porque eles dois fazem parte, né, da trilogia. É o 111, 112 e o 113. Então vamos fazer essa leitura juntos. E aí ver o que é que o nosso Pai fala pra gente. Bom dia, Lilde. Saudade, viu? O que é que o nosso Pai fala pra gente, né, nessa manhã. O que é que Ele traz com a sua direção para as nossas vidas nessa manhã, com esses dois salmos. Então, vamos lá. Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre.
A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Vamos parar um pouco por aqui, meditar no 112 e depois a gente retoma para o 113. Bom, o 112, se vocês se lembram, o 111 termina da seguinte maneira: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, nós terminamos o 111 dessa maneira. E o 112 começa adorando, glorificando com aleluia, né? Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Eles estão ligados aí pela mesma informação do temor ao Senhor. No primeiro, nós vimos que esse temor do Senhor é o início da sabedoria, é o início, o princípio e também é a base, porque princípio é início na nossa língua, né? Princípio tem dois significados, de ser o início, mas também de ser a base de algo. Então, a base da sabedoria, o início da sabedoria é o temor do Senhor, é você temer a Deus, é você entender que Deus é santo, poderoso, majestoso, criador de todas as coisas, que está reinando no mais alto céu, reina soberano no seu trono, e você entender isso, se colocar debaixo da potente mão do Senhor. Não, eu entendi, Deus é poderoso, Deus é o criador de todas as coisas, tudo está patente aos seus olhos, Ele conduz tudo. Eu quero colocar minha vida debaixo do senhorio desse Deus. E aí, isso é o temor do Senhor, é você passar a ter uma perspectiva de vida que percebe Deus em todas as coisas. E você vive aquilo que você vai fazer, que você pensa, não precisa nem ser os atos exteriores, mas tudo interior, né? O que passa na sua mente, no seu coração, todos os pensamentos são passados por essa sonda, né? Por esse crivo do temor do Senhor. Será que o Senhor, esse Deus santo, poderoso, Ele tem se agradado desse pensamento que passa no meu interior? E isso não acontece, esse temor do Senhor não é um temor por medo, né? Não é você fazer algo porque você tem medo de punição, mas você faz porque você entendeu o grande amor que Ele tem, o grande amor de Deus, né? Apesar dele ser grande, poderoso, soberano, mas Ele se inclinou. E estou adiantando um pouco do 113, mas deixa quieto, como a gente diz aqui na Bahia. Mas assim, ele se inclinou, né? Ele deixou a sua glória, abriu mão da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz. Então, apesar dele ser esse Deus majestoso, mas ele veio, ele desceu, ele quis se igualar a nós para que nós pudéssemos nos igualar a Ele, para que nós pudéssemos de fato nos tornar a sua imagem, a sua semelhança, né? Ensinados por Jesus,
qual é o caminho, de que maneira é que acontece esse processo. Então, esse é o temor do Senhor. E aí, nos dois textos, no do 111 e 112, ele fala que dos princípios, de cumprir os princípios, ele diz que tem sabedoria. No 112, ele diz que esse homem, essa pessoa, né, que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, é feliz. É feliz. E quem aqui não deseja ser feliz? O que mais a gente quer, o que mais vem ao nosso coração, né, é sermos felizes, é vivermos uma vida que nos traga essa felicidade. Eu acredito que ninguém gosta de viver uma vida apreensiva, com tristeza, cheia de problemas. Todos nós esperamos sermos felizes. Cada um tem uma ideia do que seria essa felicidade, né? Um lugarzinho ali no meio do nada seria um lugar que traria a você felicidade, estar numa praia, tudo ir bem. Cada um tem a sua ideia do que é felicidade. Mas a palavra agora nos diz que o homem, a pessoa que teme ao Senhor, ela é feliz. Olha só, ele nos diz que é o princípio da sabedoria e que é feliz. E aí a gente pode juntar as duas coisas, né? No 111 fala também, né? Seguir os preceitos, cumprir os preceitos, ele vai revelar o bom senso. Bom, alguém que tem bom senso, que tem sabedoria, você pode perceber que de fato, se a gente parar um pouco para pensar, de fato essa pessoa vai ser feliz, porque as atitudes dela serão pautadas em algo, né? O que ela vai experimentar, o que ela vai vivenciar, as decisões, ela tem um parâmetro a seguir e vai ter bom senso. Isso trará essa felicidade. Outra coisa que traz a felicidade é o grande prazer nos mandamentos. Outra busca do ser humano pelo prazer. Nós buscamos o tempo todo o prazer em nossas vidas, seja por meio o mundo, né, que ainda não experimentou sobre Deus, que ainda não conhece o Senhor, ele tem buscado prazer em muitas coisas que dão prazer, mas que depois são vazias em si mesmo, né, que não continuam, não vão dar continuidade nessa alegria, nessa felicidade que a palavra propõe. Bom dia, Cidinha, bom dia, Clarice, bom dia, minha mãe. Que bom que vocês estão aqui. Então, como eu estava falando, né, nossa sociedade, ainda mais agora, né, o século que nós estamos, a ideia corrente do nosso século é justamente essa, é você fazer o que te agrada, o que te dá prazer. Em tudo nós ouvimos isso, você vai escolher uma profissão, só pode ser aquela que te dá prazer, se não te der prazer, não vale a pena. A questão da liberdade sexual, né? A busca pelo prazer desenfreado. Então, assim, o prazer para o meu corpo, para mim, não importando as consequências, não importando com o outro. Os vícios, o tanto de vícios que se formam é justamente por conta dessa busca pelo prazer, né? O vício em pornografia, em drogas, em bebidas e tantos outros vícios tem a ver com essa busca pelo prazer. Mas nós somos instruídos agora que nós podemos encontrar grande prazer nos mandamentos do Senhor. Parece contraditório, como que a gente vai encontrar prazer em um mandamento. Pensa aí na ideia que é corrente no nosso mundo atual, no nosso século. Lembra quando Paulo disse para a gente não nos conformar com este século, né? Mas a ideia deste século é justamente essa. O mandamento dá uma ideia de obrigatoriedade. Você foi mandado a fazer alguma coisa. Então dá aquela ideia de que você é obrigado a. Nossa geração
não gosta disso, tem lutado para viver longe de algo que é obrigado, né? Que é mandado. A gente quer correr disso, mas a palavra nos diz que nós podemos encontrar grande prazer nos seus mandamentos, em cumprir os seus mandamentos. E esse prazer vem quando o temor do Senhor está em nosso coração. Aquele temor que age não por medo, mas porque descobriu de fato quem Deus é e deseja ardentemente se tornar cada vez mais parecido com Ele. Bom, aí ele começa a dizer, né? O salmista aqui começa a dizer algumas das bênçãos que vem a essa pessoa que tem o temor do Senhor, que tem prazer nos seus mandamentos. E aí a gente começa a ver que de fato faz todo sentido. Primeira coisa que ele fala aqui, que ele pontua aqui, é com relação aos descendentes dessa pessoa. E aí ele diz que vão ser poderosos na terra, que vai ser uma geração abençoada de homens íntegros, de pessoas íntegras. Bom, olhando o texto de forma oca, vazia, na superfície, a gente pensa nessa questão da grandeza. Uau, meus descendentes serão poderosos, reis, líderes. A gente pensa logo isso, né? Vai estar numa posição elevada. Qual pai, qual mãe não deseja isso para os seus filhos, né? A gente instrui eles para que eles vão além, vão adiante, para que tenha uma posição social, né? É esse o desejo da maioria de nós, né? Que os nossos filhos possam ascender na profissão que escolham, sejam pessoas que façam a diferença. Esse é o desejo. Então, olhando assim de forma superficial, a gente já fica empolgado com a proposta que o salmista traz aqui pra gente. Mas a gente pode observar mais a fundo, cavar mais um pouco e perceber que aquela pessoa que tem dedicado as suas forças, o seu prazer na lei do Senhor, nos seus mandamentos, buscando cumprir esses preceitos, ela vai aprender, né, do Senhor. E ela vai instruir os seus filhos, o que vai tornar seus filhos poderosos na terra, uma geração abençoada. Não é a questão intelectual, não é o tanto de investimento intelectual que você dá para os seus filhos, para a sua descendência, mas o legado que se deixa por uma busca por Deus. Se eu cumpro os mandamentos do Senhor, que são bons, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, se eu cumpro, se eu me inclino para essa vontade, eu vou estar construindo uma nova cultura a partir de mim, a partir daquele que se inclinou para Deus. Uma nova cultura é formada, pessoas que são curadas, que recebem os princípios do Senhor, de fato, né? Que andam nos seus caminhos, elas são pessoas curadas, elas estão abandonando a sua vã maneira de viver, né? A futilidade dos seus pensamentos, que eram levados para lá e para cá, de acordo com suas emoções. A gente vai parar de viver dessa forma e, obviamente, essa instrução chegará aos nossos filhos. Eles terão mais, não passarão, né, pelas dores, dificuldades que nós passamos antes de encontrar o Senhor, de vivenciar o Senhor. Eu tive o privilégio, né, de que minha mãe primeiro se convertesse quando eu ainda tinha 11 anos, e se ela não tivesse, né, se convertido quando a gente ainda era jovem, criança ainda, e ela não começasse, né, essa trajetória de ensinar os caminhos do Senhor, como nós estaríamos hoje, né?
se ela não tivesse passado esse legado para a gente, mudado a rota da sua vida, da sua jornada, como é que seria? Então, eu sei que o que eu sou hoje, eu recebi dos meus pais, eu recebi deles. Tudo que a gente recebe dos nossos pais. Mas a conversão deles, especialmente da minha mãe, que foi a primeira, né, a se converter na minha casa, mudou a trajetória de toda uma família, não só a minha, né, a das minhas irmãs, a dos meus filhos, das minhas filhas, dos filhos da minha irmã e da outra que ainda é solteira. E espero, né, desejo no Senhor de que dos meus netos, bisnetos, então isso vai continuar. Teremos uma geração de fato abençoada, uma geração que conhece o Senhor, que leva a luz de Cristo por onde vai, que semeia do reino, que lança a semente, né, do reino de Deus. Bom, aí ele continua: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. E tantas vezes lemos esse texto e nós pensamos nas riquezas materiais. Muitas vezes, muitas interpretações falam disso, mas aquele que tem se inclinado para o Senhor reconhece a riqueza. Existe uma riqueza em sua casa que vai além da riqueza material. Olha só, Deus, ele é um Deus Pai amoroso. Jesus disse que nós que somos maus, quando os filhos pedem algo, a gente quer dar boas coisas aos filhos. Imagine o nosso Deus, o nosso Pai eterno, ele quer nos dar boas coisas. Então o Senhor, ele pode nos abençoar com riquezas materiais, com luxo, enfim, com o que a gente quiser. Ou se ele quiser nos dar também, né? Porque tem situações que ele não dá essa riqueza porque ele sabe do nosso coração. Ele dá o necessário para que a gente viva bem e se sustente, mas nada além disso, porque ele também sonda os nossos corações e sabe se estando na abundância, na riqueza, ele sabe se de fato nós iríamos glorificá-lo ou não. Mas essa grande riqueza que o salmista está dizendo que há na sua casa não é a riqueza material, é a riqueza da presença do Senhor nesse lar, a riqueza do Rei dos Reis habitando naquela família. Novamente nós podemos relembrar, né, das casas dignas, das casas que decidiram arrumar, ajeitar tudo para que Deus queira estar naquele lugar, né, naquele ambiente. E, obviamente, estando essa riqueza nessa casa, a justiça também estará e vai permanecer para sempre. Fala da luz que raia nas trevas para o íntegro. Imagina a luz raiando nas trevas. Como é, o que acontece quando uma luz raia nas trevas? Quando você está em um ambiente muito escuro e de repente alguém acende a luz, de repente a luz vem. Se é algo de imediato, tem algo que acontece, que os olhos doerem, né? Você está no escuro, dormindo, alguém vem e acende a luz. O seu olho vai doer. A luz vai incomodar no princípio, no início daquilo ali. A luz vai dar uma incomodada. Mas depois nós vamos perceber. A luz começa a se tornar confortável. E nós vamos perceber que é melhor estar na luz, que é melhor porque eu consigo enxergar todas as coisas, né? Eu consigo perceber como são os móveis daquele lugar, como é o ambiente. Então, essa luz que raia nas trevas também é o Senhor. É a luz do Senhor raiando em nós, né? Para o íntegro, a luz raia nas trevas. Nós trazemos luz para o nosso interior. O Senhor começa a nos mostrar aquilo que ainda não está parecido com Ele, né? Não está parecido com Ele ainda. Ele vai apontando o seu refletor, né,
Lembra do teatro, assim, quando tem algum teatro assim, peraí, fugiu a palavra. Vez após vez, aquele refletor ele é colocado, focado em alguém ou em algum lugar do cenário, a depender do interesse da cena, né? Então, a luz do Senhor também, ela é lançada sobre nós, aonde o Senhor deseja que a gente cure, que a gente limpe, né? Sempre que Ele joga luz em algo, ele está desejando que aquilo seja limpo. Não é pra gente ficar triste. Ai, poxa, eu não pensei que eu tinha isso. Às vezes dá essa tristeza, porque eu confesso que quando o Senhor lança a luz em algo assim de obra da carne que ainda eu consigo ver em mim, dá aquela tristeza, oh Jesus, ainda tem isso para limpar, mas ao mesmo tempo dá alegria, né, de saber que Ele está jogando luz em um lugar que eu não conseguia ver, que ainda era trevas em mim, e que Ele está me chamando para limpar aquele ambiente, né? Então, olha quanta coisa acontece só da gente iniciar, da gente colocar como base da nossa vida o temor do Senhor. Olha quanta sabedoria vem, você começa a enxergar coisas que antes não via e tem a possibilidade de limpar, de curar. Ele fala também que esse ser, ele vai ser feliz porque ele empresta com generosidade, ele tem honestidade nos negócios. Lá no 9 diz que ele reparte generosamente com os pobres. E aí o salmista está falando de algo interessante, que é a libertação do príncipe que governa esse mundo, que é Mamon, né? Tudo no nosso mundo é regido por dinheiro, não é assim? Dá uma tristeza isso, né? Saber que é tudo o que manda nessa terra aqui é o dinheiro. Mas Deus traz a proposta para aquele que o teme, que anda nos seus caminhos, que desenvolve a sabedoria, ser liberto do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Tem que ser de Deus esse trabalhar para a gente se tornar generoso, para a gente emprestar com generosidade. Quem de fato empresta com generosidade, se o Espírito Santo não está trabalhando no seu interior. Às vezes nós emprestamos com ganância, né? Querendo receber aquilo ali que foi colocado, empresta menos. Então, trabalhar de Deus, essa libertação, essa liberalidade na questão financeira, do dinheiro. Essa pessoa, ela é uma pessoa que sabe como conduzir seus negócios, que ela não vai cair em armadilhas, né? Ela conduz com honestidade, não vai cair em armadilhas para crescer o negócio de forma ilícita, mas vai saber como conduzir. Então, muito além do que apenas a vida espiritual, agora a gente já está vendo o efeito na nossa vida natural, né? Condução dos filhos, condução dos negócios, como gerir dinheiro, de que maneira a gente vai conduzir as coisas aqui na terra, né? E ele termina dizendo que o ímpio vai ver que aquelas pessoas que não têm o temor de Deus, não buscam o Senhor, eles vão ver e eles vão ficar irados, né? Vão ranger os dentes, vai causar alguma indignação. Mas essa indignação, eu volto lá para o versículo 4, que diz que a luz raiando nas trevas. Então, andar na presença do Senhor, né? Se tornar perfeito como Ele é perfeito, é trazer luz para esse mundo. É o que aconteceu com Moisés. Ele saiu e o seu rosto brilhava. Ele saiu da presença do Senhor, né? E o seu rosto brilhava e incomodava aqueles que olhavam para ele. As pessoas não podiam olhar para ele. Então, a atitude, o modo de viver, as escolhas que alguém que teme ao Senhor faz,
obviamente vai incomodar quem não quer sair da sua escuridão, quem não quer dar esse passo, quem não quer viver de acordo, né, com o Senhor, em acordo com o Senhor, né? E agora eu vou ler o Salmo 113 para a gente finalizar, porque eles estão ligados. Olha só, como o salmista glorifica a Deus depois dele destrinchar tudo isso, entender o que irá acontecer na vida daquele que se coloca para andar na presença do Senhor. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Ele está, ele não será, ele está exaltado acima de todas as nações. Acima dos céus está a sua glória. E os versículos mais lindos desse salmo. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Bom, como não louvar e bendizer o nosso Deus, né? Apesar dele ser esse Deus que está assentado, que governa, reina soberano, exaltado, acima de todas as nações, digno de honra, glória, tem os anjos ali o servindo, dizendo que ele é santo o tempo todo, mas ele se inclina. Gente, isso é... Ai, me arrepiei. Arrepiei agora. O Senhor se inclina. Imagina o Deus Todo-Poderoso, né? A gente tem aquela imagem, a gente que eu falo, não eu e você, porque nós já conhecemos um pouco, né? Porque ele é profundidade das riquezas. Então a gente conhece um pouco do nosso Deus. Mas a imagem que se passa de Deus, né? Alguém que está lá em pé, impetuoso, um rei. Qual a imagem que nós temos? E esse Deus que nós servimos, ele se inclina, olha só, se inclina. Ele não está preocupado assim com a sua posição de poder. Bom dia, Carlos. Ele não está preocupado com a sua posição de poder. Ele não é um Deus arrogante. Ele se inclina para ver o que está acontecendo por aqui. O Senhor está inclinado para ver. Por isso que me alegra o coração quando eu sei que vocês se achegam para esse momento, quando eu sei que vocês deixaram a comodidade, né? O sono de vocês não precisavam, nenhum de vocês precisava acordar esse horário, ligar, entrar numa rede social para ouvir alguém, né, falar do Senhor, mas vocês estão aqui e o Senhor olha para esse momento, o Senhor olha para essa entrega, o Senhor olha para a gente, uma coisa tão simples, mas Ele está olhando, Ele está inclinado, buscando, né, a aparecer para o seu povo. Ele se inclina e Ele contempla. Tem algo que chama a atenção de Deus, que faz com que Ele se incline e que seja, né, a nossa atitude, que seja o nosso posicionamento de se colocar no seu temor e de buscar viver diante da sua presença. Que cada um de nós encontre o grande prazer nos mandamentos do Senhor e que ao andarmos na sua presença, isso traga, né, a felicidade aos nossos corações, traga a alegria de saber que no mundo a gente pode ter aflições, mas também nós podemos ter bom ânimo, porque o nosso Deus já venceu todas as coisas desse mundo e Ele ajuda, Ele traz essa vitória, né? Esse poder, né,
para aquele que segue a Ele, de vencer o mundo, de vencer as ideologias, de vencer a maldade, de vencer, né, o que o mundo coloca como sendo a verdade, que não é, né? As circunstâncias, as mentiras que o mundo coloca como sendo verdade. Que o Senhor nos abençoe, que Ele faça gerar em nós isso, que isso gere esse temor, né? É um ciclo, eu vejo como um ciclo. Bom dia, Sila, né? O nosso inclinar para Deus faz Deus inclinar para a gente. Imagina aí, a gente se inclina para Ele, Ele vem e se inclina para a gente. E esse inclinar, né, de Deus em nós, de Deus para nós, é que vai gerar vida, vai nos impulsionar a andar com Ele mais e mais e mais e mais. Então, que o Senhor nos abençoe. O Salmo 113 termina dizendo que o Senhor dá um lar àquela que é estéril, enche de filhos, né? Faz uma feliz mãe de filhos. Então, o Senhor muda a sorte, né? Aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia que não iria acontecer na vida de alguém, que outros desprezavam, passa a existir, né? Aquele que é infértil, que é estéril, ele pode gerar vida, bênção, favor e tudo mais quando ele se inclina para o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que essa palavra gere vida nos nossos corações. Meu maior desejo é que a vida saia, né, da minha boca. Sempre oro isso, Senhor, que saia a tua palavra, aquela que é espada afiada, que é penetrante e que faz a separação, né, entre o que é nosso, o que é de Deus, as intenções, chega até as intenções do nosso coração. Então, que saia assim, como espada afiada, e atinja vocês, mas atinja a mim também, né, para que a gente cada dia mais nos conforme em imagem do nosso Deus, sejamos mais e mais parecidos com o nosso Pai e sejamos esse povo aqui que é bênção, né? Que é uma geração, forma geração de pessoas íntegras, poderosas, né? E que exalta o Senhor, não exalta a si mesmo, não é poderoso no sentido de poderoso, mas que exercendo o poder dado por Deus, glorifica o nome dele. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Tua palavra gera vida, Senhor. A tua palavra é criativa, a tua palavra muda a nossa mente. A fé vem pelo ouvir da tua palavra, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor nos ajude a andarmos por fé, andarmos em cima dessa fé, Senhor. Ó, Senhor, estamos aqui porque nós queremos viver no temor do Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Que dia após dia o teu Espírito Santo tenha liberdade de nos ensinar, de nos constranger, de nos convencer, de jogar luz em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Pai, que não haja resistência alguma para Ti em nosso meio, Senhor, mas que o nosso inclinar para Ti te dê mesmo a vontade de se inclinar para nós, de ver o que acontece aqui na terra, de se levantar do Teu trono e olhar, opa, tem um movimento ali acontecendo. Ó Deus, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. O nosso maior desejo, a nossa maior vontade, Senhor, é manifestar a Tua graça aonde quer que a gente ande, Senhor. Faz de nós essas pessoas que trazem de fato o Teu reino para a terra, Senhor, que traz a Tua luz, que são faróis, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus é santo. Aleluia. Um grande beijo para vocês. Um abraço apertado. Estamos juntos
e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.